Possessão demoníaca. Agora nós estamos estudando isso no Novo Testamento. Na aula anterior, notamos que não fala muito sobre essa ideia de um demônio possuir uma pessoa. Na verdade, não há basicamente nada. Nós vimos os filhos de Belial, mas quando você compara esse grupo com quem está aqui no Novo Testamento, é muito diferente. Nós enfatizamos a serpente e nós podemos dizer que a serpente ficou possuída por Satanás, mas ao mesmo tempo ele age inteligentemente. Ele usa as habilidades, ou ela, a serpente, usa as habilidades dela pela influência de Satanás para provocar pecado em Eva e Adão. Dizendo isso, quando chegamos aqui no Novo Testamento, a reação da presença de um demônio dentro de uma pessoa é muito diferente. E nós precisamos notar isso e tentar entender o porquê está surgindo no Novo Testamento e não no Velho. E a melhor explicação que eu tenho é o seguinte: Adão não era Deus, Eva não era Deus, Moisés não era Deus, Davi não era Deus, Eliseu, Elias, Jeremias, etc. Esses homens eram simplesmente homens. Mas quando Jesus veio, ele veio como homem, mas ele era Deus. Ele é o Filho de Deus. Os demônios habitando dentro de pessoas, possuindo pessoas, reconheceram Jesus, porque Jesus é eterno, Ele é o Criador, Ele nasceu de uma virgem, sim, mas esse não é o princípio de Jesus, somente o princípio da vida terrestre dele aqui na terra. E por causa disso, parece que o reino diabólico, notando a presença e o poder de Jesus, porque ele veio como rei com autoridade para poder expulsar demônios, eles começam a se manifestar. E nós notamos isso, inclusive, quando você vai dos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, Jesus com os discípulos dele, você passa para depois disso, por exemplo, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, nas cartas de João, não há uma ênfase nessas cartas de como expulsar demônios e como discernir quem tem demônio, quem não tem. Tipo, o ministério de Jesus trouxe essa manifestação, ele arrancou o véu, ele revelou que esses seres estão operando, e quando ele foi embora, e quando esses apóstolos e primeiros discípulos morreram e foram embora, o véu, vamos dizer, voltou. E Satanás continua enganando as nações e demônios continuam possuindo as pessoas. Nós podemos orar pelos endemoniados, etc., mas nós não vamos ter o discernimento, nem sempre, para poder dizer é demônio ou não é. Então, vamos ver o que acontece no Novo Testamento. Vocês vão entender bem melhor depois disso que eu estou querendo enfatizar. E vamos começar aqui no livro de Marcos. Uma das coisas mais importantes que precisamos notar é que os demônios parece que querem habitar dentro de um ser vivo. Então, eles querem um animal, mas principalmente um homem. Eles querem controlar o homem, controlar o organismo. E muitas vezes o resultado é uma doença. Eu estou tentando ligar o que eu encontro na Bíblia, porque a Bíblia não fala, então vai ser assim. Tipo, pessoa tem demônio e essas são as consequências, os resultados, o que vem depois. Não, a Bíblia não fala isso, mas note aqui, por exemplo, aqui em Marcos, capítulo 3, eu vou ler versículos 10 e 11 e 12. Diz aqui, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se lançavam sobre ele para lhe tocarem.
E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Aqui estamos vendo como o mundo espiritual está reconhecendo Jesus e reagindo, se manifestando. Mas tem um grupo, versículo 10, precisando de cura. Mas outro grupo, em versículo 11, precisando da expulsão de demônios. Em versículo 10, o povo vai para Jesus doente, precisando de ajuda. Em versículo 11, os demônios controlando os corpos estão causando convulsão, sabe? Uma mudança no jeito de agir na pessoa. Então, podemos dizer o seguinte: existe doença, existe demônio. Doença pode vir por causa de coisas naturais e a pessoa precisa de remédio, a pessoa precisa de medicamento, de tratamento. Mas existe outro lado, que um demônio pode acabar habitando dentro de uma pessoa, possuindo uma pessoa, que causa também algo que parece doença. E nos nossos olhos humanos é doença, mas Jesus, se ele estivesse aqui conosco, ele poderia distinguir, dizendo: aqui é doença, mas aqui é demônio. Nós não temos essa capacidade de discernir essas coisas em todos os casos. Eu não vou dizer que é sempre impossível, mas nunca pense que você é Jesus, ou você tem todo o poder e autoridade que Jesus tinha. Lembra? Você estuda o Velho Testamento, tinha grandes homens de Deus, como Davi, como Moisés, como Eliseu, como Daniel e Jó. E nunca nós encontramos demônios reagindo dentro das pessoas com esses homens de Deus, esses profetas, como Elias, chamando fogo do céu. Mas nós não observamos isso lá. Mas Jesus vem e com o dedo de Deus ele expulsa os demônios, e os demônios começam a conversar com ele, falar coisas para ele, como aqui, tu és o Filho de Deus, aqui em versículo 11, né? Que é tentando atrapalhar o ministério de Jesus, porque era para o povo reconhecer que ele era o Filho de Deus, não era para os demônios serem, testemunhas de Jesus. Jesus não quer demônios como testemunhas. Aqui versículo 12, e ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Vamos notar, só para enfatizar isso, nós não talvez precisamos, mas Lucas 4, versículo 40 diz: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E você vê simplesmente pessoa doente, não tendo demônio, ele simplesmente curava. Em Marcos 9, capítulo 20, e trouxeram-lo, e quando ele o viu, logo o Espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. Está vendo a diferença? Aqui é demônio. Então, tem pessoas com situações diferentes, mas afetando o corpo da pessoa, mas uma pessoa reage com agressão, violência, algo assim, porque tem demônio. Nós podemos notar, eu não vou ler todas as passagens, mas demônio pode causar mudez em Mateus 9, 32 e 33, Lucas 11, 14, cegueira em Mateus 12, 22 e 23, convulsão do corpo, Mateus 17, 14 e 21, Marcos 9, 14 e 29, Lucas 9, 37 e 43. E interessantemente, você pode ler essas três passagens, esse corpo sacudindo, sendo sacudido, essa convulsão. Pelo jeito da história, a pessoa não estava sempre tremendo assim,
Mas perto de um lugar perigoso, como, por exemplo, água, o fogo, a pessoa começava a reagir. Eu me lembro de um cara, um jovem, anos atrás, e ele foi para um acampamento conosco no estado americano de Utah. E ele era pouco diferente, aparentemente gostava de música rock, ele escutava muita música bem, forte, ele usava drogas e ele acabou indo para esse acampamento cristão. E durante a pregação, quando ele estava no culto, ele ficava assim, durante a pregação. E eu me lembro como os olhos dele mudaram durante a pregação. Era um acampamento de uma semana. No fim da semana, ele recebeu Jesus. Irmãos, eu vi um sorriso tão grande no rosto dele. Ele acabou indo para a casa dele, destruindo as drogas que ele tinha em casa. E eu achei incrível. Para mim, eu vou dizer, o demônio foi embora, né? Mas estava afetando o corpo dele. Causa surdez em Marcos 9, versículos 14 e 29. Causa dor física em Mateus 17, 14 a 20. Os demônios, quando estão possuindo a pessoa, podem causar problemas mentais. Mateus 8, 28 a 34, Marcos 5, 1 a 20, Lucas 8, 26 a 39. Você pode ver ferocidade, isolação, nudez, automutilação. Eu me lembro de um homem e ele ficou acordado por 36 horas e alguém me ligou da família dizendo: olha, ele está ruim, tem demônio, tem que vir. Então, chamei um homem que estava comigo, falei: vamos lá. E fomos para lá. E feroz? Sim. Ele tinha 4 personalidades diferentes. E deu para conversar quando ele tinha certas personalidades e não deu com outras personalidades. Pelo que eu estou vendo na Bíblia e comparando com essas experiências, eu percebo que a pessoa não perde, vamos dizer, totalmente a sua própria consciência. Tipo, a pessoa ainda existe dentro do corpo, mas há uma, não sei se a palavra luta é a palavra certa, mas algo acontecendo dentro da pessoa. E a pessoa precisa estar liberto do problema, do demônio. Deus fez algo, eu orei com essa pessoa, o primo estava segurando esse homem, e eu não vi poder sobrenatural, mas existe isso, você pode ler sobre isso em Marcos 5:3 e Lucas 8:29, um homem que conseguiu quebrar correntes. Mas eu não percebi essa força com esse homem, mas eu vi algo que eu me perguntei: será que é somente o efeito de drogas? Os médicos, fizeram certos exames e descobriram maconha no sistema dele. Somente maconha, não drogas mais fortes. E existem certas coisas na Bíblia para a gente às vezes perceber que parece que há uma ligação à influência de drogas e à entrada de um demônio. Mas a diferença entre o problema que é puramente por causa de drogas ou por causa de doença e o problema que vem por demônio é que o demônio é um ser sobrenatural dentro da pessoa que vai reagir contra a Bíblia. Às vezes você ouve histórias e você não sabe se é a verdade. Eu vou contar uma história. As histórias que eu já contei, eu conheço, então eu contei, porque eu estava presente. Mas eu me lembro de um amigo meu da faculdade, e eu não sei exatamente
que tinha acontecido antes, mas ele acabou indo para o quarto de uma mulher que ele disse tinha demônio. E ele disse, não sei se é verdade ou não, mas ele caiu, o homem que tinha a Bíblia, ele caiu e só conseguia falar sobre Jesus e levantar do cotovelo até a mão a Bíblia. Então ele ficou deitado, não conseguiu se levantar na presença dessa pessoa que tinha demônio. É a verdade? Eu não sei. Mas eu entendi que pregou o evangelho para essa pessoa. Coisas estranhas. Talvez você tenha uma história estranha de uma coisa e você fala, não, mas essa pessoa tinha problema, aquilo ali, mas era mais do que uma doença. Talvez. Eu acredito que precisamos tomar cuidado com essas ideias, porque às vezes acabamos vendo demônio em tudo. Carro tem demônio, pedra tem demônio. Eu me lembro de um homem, ele me disse que a poltrona dele tinha demônio. Ele arrancou parte da poltrona, porque ele viu uma cara na poltrona e ele queimou essa parte da poltrona. Eu não sei. Mas quando você estuda a Bíblia, você percebe que ser possuído por demônio inclui basicamente um controle do ser, tipo uma luta para quem vai ser o dono dessa casa. Ou a pessoa, ou o demônio. E se a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, o demônio é mais forte do que a pessoa. E se Deus permitir, o demônio pode entrar na pessoa e possuir. E nós precisamos entender que essa possibilidade existe. Agora, Jesus, sendo filho de Deus, tinha capacidade de distinguir quais sintomas vieram de doença e quais vieram de demônios. As profecias velho-testamentárias diziam que Jesus ajudaria os dois tipos de pessoas. Você pode ler sobre isso em Isaías 61. Ele fala sobre isso em Lucas capítulo 4. Ele lê a profecia em Isaías 61. Depois ele acaba praticando isso. E nós notamos isso em Lucas capítulo 4, versículos 33 a 35, versículo 40, versículo 41. Jesus cumpriu essas profecias. Ao expulsar os demônios, alguns optaram por pedir entrar em animais. Lembra, por exemplo, aquela vez Jesus ia expulsar uns demônios de um homem, de dois homens, e os demônios, muitos demônios dentro de uma pessoa, pediram entrar em porcos. E por que eles não queriam entrar em pedra ou, sei lá, qualquer coisa? Parece que eles querem uma casa, e eles querem controlar aquela casa. E quando eles entram, há uma luta, há um conflito. E por causa disso, quando entraram nos porcos, os porcos ficaram loucos e pularam do precipício e caíram na água e morreram afogados. Coisa estranha, você pode pensar, mas os demônios querem isso? Eu acho que não. Os porcos querem isso? Eu acho que não. Mas com o impacto da entrada dos demônios, lutando contra a consciência dos porcos, não sei, mas a inteligência dos porcos, os cérebros dos porcos, causou isso. E 2.000 porcos caem no mar por causa disso. Não é para você, não é para porco ter demônio. Demônio está querendo o que não deve querer. Deus não criou esses demônios, que eram anjos, para possuírem as pessoas. E quando acontece, eles querem controlar. Eles querem controlar. E há um conflito. E as pessoas me perguntam, existe algo que você pode fazer para abrir a porta para o demônio entrar? E eu digo, provavelmente. Por exemplo, se existe um conflito entre a pessoa e o demônio que está querendo possuir, está possuindo, etc. Se a pessoa fizer algo contra a consciência dela, por exemplo, se a pessoa se der para música forte, rock, etc., heavy metal, se a pessoa usar drogas e realmente deixar essas coisas controlar, a pessoa perde a capacidade de pensar por si só, e isso
abre a porta para o demônio dizer, olha, está perfeito aqui. Eu não vou brigar muito com a pessoa, eu vou poder possuir, eu vou poder habitar dentro daquela pessoa. Eu digo isso não porque eu sou profeta, não porque eu sou Jesus e eu entendo tudo isso, é simplesmente a minha conclusão comparando todas as passagens bíblicas. E se você deixar uma brecha para o demônio entrar, então existe a possibilidade. Mas, dizendo isso, eu não acredito, segundo a palavra de Deus, que demônio consegue entrar e possuir uma pessoa salva pelo sangue de Jesus. E eu tenho uma certa razão, umas coisas na Bíblia que me levam a acreditar assim, ok? Então, antes de entrar nisso, o que eu estou vendo é que Jesus, com o dedo de Deus, ele observava quem tinha demônio, ele expulsava esses demônios pelo dedo de Deus, ele tinha essa autoridade. Jesus passou essa autoridade para os discípulos dele. Nós notamos isso, por exemplo, em Lucas capítulo 10. Deixe-me ler para os irmãos o que tinha acontecido. Lucas capítulo 10, versículo 17 diz, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrais, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Eu não vejo Deus dizendo aqui que todo crente tem poder para expulsar demônios. Ele deu para esse grupo aqui. Mas nós sabemos que Jesus sempre tem esse poder. Então, a Bíblia não vai falar para nós, faça o seguinte e você vai conseguir expulsar demônios. Não. Nós não vemos isso. Nós vemos o poder está em Jesus e nós podemos pedir a autoridade de Deus para expulsar demônios de dentro de alguém que tem demônio. O que nós podemos dizer é que se você é salvo, você não vai ser possuído por demônio. Nós podemos entender isso. E por quê? Porque quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo de Deus. Você se torna o templo do Espírito. Por exemplo, vou ler para os irmãos 1 Coríntios capítulo 6. E diz aqui, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Aqui então ele habita dentro de nós. Nosso corpo se torna não somente a casa do Espírito Santo, mas o templo é um lugar sagrado. E é difícil imaginar um demônio podendo entrar e possuir o que o Espírito Santo já habita. E eu gostaria de ler para os irmãos 1 João capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ok? O mundo é do diabo, dentro de nós, que somos salvos, tem o Espírito de Deus, e ele é maior. Mesmo livro, 1 João capítulo 5, versículo 18 diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, que quer dizer não pratica como hábito o pecado. É contra isso, não que você não vai pecar, porque você vai. Mas o grego aqui é o que mostra isso, o português não mostra muito bem isso. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca, então ele não tem como nem me tocar. E quando você estuda o Novo Testamento, especificamente as cartas nos dadas pelos apóstolos para nos ajudar com nossa vida cristã, etc.,
E eles nunca falam, ok, agora se alguém ficar possuído e é crente, então você tem que fazer o seguinte. Se alguém precisar expulsar demônio, você tem que fazer o seguinte. Nós não vemos isso. Nós podemos ter a certeza que Satanás não tem como entrar em nós, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Mas Satanás ainda pode atacar, como ele atacava Davi, Moisés, Adão e Eva, tentando nos provocar a pecar. Por causa disso, desculpa, por causa disso, quando nós lemos as cartas, tipo, por exemplo, Efésios, 1 João, qualquer carta dessa, nós vemos uma ênfase diferente. Em Efésios 6, versículos 10 a 20, ele diz, por causa do diabo, devemos utilizar a armadura de Deus, que quer dizer fé, salvação, pregação do Evangelho, a Bíblia, a oração, etc. Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9, ele diz, precisamos ser sóbrios e precisamos vigiar e precisamos resistir ao diabo, porque ele quer trazer para nós ciladas, laços, armadilhas. Em Efésios 4, 27, diz que nós não devemos ter tanta raiva que nós vamos dar lugar para o diabo, porque ele pode nos influenciar a pecar por causa da nossa raiva. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 16, e 2 Timóteo capítulo 2, versículos 25 e 26, nós precisamos ouvir boa pregação, porque vem falsas doutrinas para nós por causa de demônios. A Bíblia fala sobre doutrinas de demônios. Então, os demônios querem influenciar o que nós acreditamos. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 12 a 15, diz que nós devemos ter discernimento. E 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4, diz que nós devemos manter simplicidade, a simplicidade que está em Cristo, para nos proteger de erros. Nunca, em todas as cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, etc., nós vemos uma coisa que lida com a ideia de expulsar demônios de crentes. E, na verdade, nem de descrentes. Não existe nas cartas. Mas por quê? Não é um problema? Eu acredito que é possível uma pessoa não salva ser possuída por demônio. Mas para a gente expulsar, não depende de nós, não depende da nossa autoridade. Jesus tinha isso, ele deu isso para aqueles 70 e os apóstolos e alguns outros daquela época. Mas depois nós não vemos isso, nem no fim da Bíblia nós não vemos isso. Nós então entendemos que precisamos fazer o seguinte, ir para Deus em oração. Quando eu fui chamado para o homem que tinha 4 personalidades, eu não fui lá pensando, eu tenho autoridade para expulsar demônios. Eu fui lá pensando, eu tenho Jesus. E se ele quiser expulsar um demônio aqui agora, ele consegue. Se ele quiser expulsar depois, ele consegue. Você acha que ele expulsou todos os demônios no mundo quando ele estava em Jerusalém? Eu acho que não. Mas em certos momentos, para mostrar a autoridade dele, ele expulsou. Porque nós sabemos, a ideia de expulsar demônio é uma coisa que Jesus vai fazer completamente um dia, quando ele manda todos eles para o lago de fogo. Mas esse momento não chegou ainda. Não chegou. Nós ainda precisamos passar pela tribulação e pelo reino milenar e todos esses eventos. Então, e Satanás ele vai fazer coisas até o início do milênio e depois do fim do milênio, e os demônios operando também. E nós precisamos entender isso. Eu não digo isso para desanimar alguém, falar, então alguém tem demônio, sempre vai ter demônio. Não, ore, Deus pode expulsar o demônio. Mas nós não podemos exigir isso. E também nós não devemos, de jeito nenhum, falar para alguém que nós temos certeza que tal é demônio e tal não é. Podemos ter muita certeza em certos casos, mas ter certeza absoluta, eu acho que precisamos tomar muito cuidado, porque podemos confundir
as coisas. E não devemos chamar doença de demônio, e não devemos chamar demônio de doença. Precisamos entender que as duas coisas existem. Mas na vida de uma pessoa verdadeiramente salva, podemos dizer é doença, porque demônio não consegue lutar contra o Espírito Santo dentro de nós e vencê-lo. Impossível. Ele está dentro de nós. Efésios 4:30 nos mostra que ele vai selar a gente até o dia da redenção. Ele não vai sair, ele fica conosco. É a promessa do Pai. Diferente do que essa situação no Velho Testamento, nós estamos no Novo Testamento. E há muito debate sobre isso em igrejas que não compreendem o novo nascimento. E se você tiver uma dúvida, entre em contato comigo. Mas eu tentei por vários ângulos nessa aula lidar com isso, porque eu sei que é um tópico muito, vamos dizer, quente. Pelo menos falamos isso no inglês, dizendo que muita pessoa quer entender. E eu pulei de um lugar para outro tentando explicar. Então, se tem dúvida, entre em contato comigo. Mas se eu não me engano, Deus me levando para o próximo assunto. Essa é a última aula sobre angelologia. Estudamos sobre os anjos, estudamos sobre os demônios, e Deus permitindo, nas próximas aulas, nós vamos para a escatologia. E nós vamos estudar as profecias sobre a tribulação, o milênio, etc. O arrebatamento, essas coisas que chamam tanta a nossa atenção. Então, até a próxima aula. Deus abençoe.